Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Peço para que todos se inscrevam, comentem, compartilhem os vídeos, ativem o sininho para acender as notificações aí. E eu quero pedir para vocês, estou com 196 inscritos, que eu preciso de mais uns 4 inscritos para chegar a 200. Vamos lá, pessoal. Pessoal, eu quero fazer esse vídeo aqui com vocês hoje sobre... Eu tava no celular hoje aqui agora à noite, quando de repente vi lá, live Fábio Carilli com o Sormani. Aí eu falei, caramba, o Sormani já tá entrevistando o Carilli, né? E era isso mesmo. Primeiro eu quero parabenizar o Sormani, assim, é um cara, eu gosto muito do trabalho do Sormani, gente. Tem gente que não gosta, mas eu acho ele é um jornalista muito fera, muito fera. E ele foi muito bem nessa entrevista. Ele perguntou tudo que a torcida do Santos é ressabiada, não gosta do Carilli em relação a algumas questões que o Sormani repassou para ele. Eu acho que ele traduziu o que o torcedor sente realmente. Ele como torcedor também e jornalista, mas ele soube traduzir muito bem nas perguntas ali formuladas. Foi muito bem, toda hora estava até anotando ali o Carilli, né? O Carilli não, desculpa, perdão, o Sormani. Tudo que o Carilli falava, o Sormani tava ali anotando, tal. Mas assim, gostei muito. Eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro é da questão do Corinthians, que ele falou que não recebeu proposta. Assim, eu vou dar uma opinião minha, tá? Eu acho que, eu não acredito nessa resposta. Eu acho que ele sim, teve sim, sondagem, proposta, teve sim. Porque foram jornalistas sérios que estavam falando ali. Então assim, bom, aí fica a palavra do Carilli contra esses jornalistas. André Hernan, por exemplo, cara, é um cara sério, entendeu? Então, um exemplo, né? Enfim, o Carilli falou que mesmo se tivesse uma proposta não sairia do Santos. Não sei. O Carilli me decepcionou muito, assim, como... Acho que como profissional, acho que ele deveria... Igual ele falou que estava focado no jogo entre a Chapecoense, esse último jogo do Santos, e que não estava vendo muitas notícias. Gente, para. Às vezes o Carilli ele passa uma... Ele transcende algo pro torcedor que ele é um cara meio chucro, assim, que um cara que não entende nada. E não é bem por aí, né? Pô, a gente. Os treinadores hoje em dia, os caras têm que estar ligados em tudo. Igual ele falou que não gosta de falar de contrato de jogador. Igual o negócio dos japoneses. Que o Sormani perguntou, o negócio da multa, que o Santos poderia ser solidário, que estaria em contrato com o cara, ele com o Santos, o Santos pagaria essa multa. Ele disse que desconhece, que não sabe, que tá na mão do empresário. Porra, você tá assinando um contrato de, sei lá, X milhões, R$ 1.000 e você não sabe o que tá no contrato? Você não leu o contrato? Então assim, para com isso, né? Pô, isso aí não me convenceu não, carinho. Não me convenceu. Aí depois até essa semana eu lembrei que ele deixou o Corinthians na mão, né? Lá atrás. Ele falou na época, não vou sair do Corinthians, não vou sair e tal. Os árabes veio com um caminhão de dinheiro, levou. Claro, tinha que levar mesmo. O problema é que quando o cara fala algo, é complicado. Deixou os japoneses na mão, né? Então, aí cada um pensa dessa forma. Eu me decepcionei muito com o Carilli. Eu era um defensor ferrenho do Carilli. Eu achei que ele fez um bom trabalho no Santos na primeira passagem. Inclusive taticamente falando, depois a gente vai falar que ele falou de tática de novo, tá? Mas ele me decepcionou nessa passagem aqui. E sabe o que é mais engraçado? Aí, vamos supor que o cara ele saísse hoje. Hoje o Santos é líder da Série B. O Avaí, inclusive, perdeu pro Novo Horizontino. Aí ele ia sair assim, ó, deixei o Santos em primeiro lugar e fui vice-campeão paulista. Mas assim, o desempenho dele é pífio. E o Carilli, eu já percebi uma coisa. Ele tem grandes problemas em relação à entrevista coletiva, né? Ele não se expressa muito bem, né? E até nessa entrevista com o Sormani, a gente deu para perceber que ele dá umas perdidas. Então, assim, precisa estudar um pouquinho mais, Carilli, nesse ponto aí. Pra você dar entrevista, cara. Porque às vezes você se embanana. Igual o Sormani foi muito bem. Falou assim, você na hora perguntado se você não gosta do Corinthians e tal, você falou que era para falar com o seu empresário. Aí até ele responde, não, mas eu não falei isso não. Não, você falou sim.
que era pra falar com o empresário. Então assim, sabe, tem coisas que o cara tem que ter a maturidade pra não responder. Ele não tinha que ter respondido isso. O máximo que ele tinha que ter falado assim, ó. Não, acho que ali aquela pergunta ele já tinha que responder. Ó, eu tenho contato do Corinthians, eu tô pensando, ou eu tenho contato do Corinthians e eu não quero, eu não vou para o Corinthians, vou ficar no Santos. Ou ele fala assim, ó, não teve proposta. Ele tinha que ter falado assim, não houve proposta do Corinthians. Ele tinha que ter falado desse jeito. Ah, mas não fala que tava com o empresário. Pô, aí é fogo. Aí depois ele fala que todas essas partes burocráticas do empresário, legal, com o advogado ótimo, tá tudo certo. Mas o cara tem que saber, porra. Ele é a pessoa pessoa principal do assunto. A pessoa principal do assunto não sabe. Então assim, então se ele não sabe, o cara ele tem que começar a, a se portar para que ele consiga demonstrar o que tem ali, né? Pra falar. Porque, meu, você é a pessoa do objeto da discussão. E você não sabe o que está acontecendo? Então, assim, o Carille, pelo amor de Deus, né? E ele mostrou bastante despreparo nessa coletiva e nessa entrevista em coletivas também. Então, fica um toque aí. Ele não vai me ouvir, né? Claro. Mas é só isso que eu tô falando. Aí, eu também anotei algumas coisinhas aqui. Isso aí foi do Corinthians. Então, ele disse que não teve proposta, não teve nada. Enfim, só por rede social que ele ficou sabendo. Sobre a questão da base, o Sormani bateu forte. Aí ele respondeu dizendo que as pessoas têm memória curta e que no Corinthians, quando ele foi campeão, ele usou 14 jogadores da base. E que no Santos, ele na primeira passagem usou os meninos que estavam na época, citou o Ângelo, o Pirani, citou vários jogadores. E que agora ele usa também alguns meninos, mas que tem que ter um pouco de calma. Ele falou a questão, o Sormani perguntou das contratações, que o Santos, quais seriam as posições, e aí foi falado goleiro, um zagueiro, dois atacantes de lado, isso. E o Sormani indagou ele, mas e o meio campo, o meia, do lugar do Juliano? Aí ele falou assim, agora vamos falar da base. A gente tem o Miguelito e tem o Bernardo. E ele falou muito bem do Bernardo. Hein? Miguelito ele deixou uma ressalva, disse que ainda falta, não tá, a pegada do Miguelito não é boa, ele quis dizer isso. E que o Bernardo ele gosta muito do Bernardo e provavelmente vai ser o cara que ele vai dar a chance. Pelo menos eu deu a perceber isso. Ele falou com bastante empolgação do Bernardo, né? Explicou a questão do Jair, que o Jair tinha jogado antes desses jogos que ele tinha jogado, antes da Portuguesa, né? Não citou. Foi em 2023 de janeiro que ele teve 2 lesões e tal, tinha que dar rodagem, aquela conversa, né? Enfim, ele deu essa desculpa aí acredita quem quer, entendeu? Acredita quem quer. Mas que vai usar os meninos sim e não vai contratar meia porque vai ter os 2 meninos da base. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Variação tática. O Sormani falou da questão variação tática, ele falou que respondeu aquilo lá que ele tinha dito. Eu sempre fui assim, vou ser assim e sempre serei assim em relação à tática. Ele tinha falado isso numa das coletivas pós-jogo. Não sei qual foi o jogo que ele falou isso. Se foi contra o Goiás, acho que foi contra o Goiás. Não, antes do Goiás. E aí ele disse, a gente fala às vezes nervoso, porque tá ali no calor, né, depois do jogo e tal, mas aí ele explicou que há variações sim, tática, em tudo, inclusive nas saídas de bola, de 3, ou com o Schmidt vindo buscar o jogo, às vezes o Aderlan vindo por dentro, explicou essas questões. Mas também não convenceu muito não, viu, seu Fábio Carilli? Jogos em São Paulo. Totalmente descartado o jogo que não seja na capital. Ele falou que se for na capital, sim, o Santos vai jogar se tiver oportunidade. O problema é que são os times daqui de São Paulo não querem alugar pro Santos. Por ciumeira, até o Sormani citou isso. É verdade. Eles têm ciúmes. Por exemplo, eu moro aqui do lado do Morumbi. O Santos vai jogar segunda-feira contra o Ituano. Se o São Paulo, por exemplo, não jogar na semana, por que não alugar o Morumbi? Claro, se o São Paulo jogar na semana, até entendo, por causa do gramado e tal. Mas se não jogar, qual que é o problema? Enfim,
tem essas questões aí que entre os clubes, que quando tiver o Pacaembu, que vai demorar, porque o Pacaembu tá complicado, o Santos vai mandar jogos em São Paulo sim, e faz parte da história do Santos, né? Não só jogar na Vila, isso aí também é uma outra discussão. Ele falou que de jeito nenhum vai jogar em outra pasta que não seja São Paulo, tá? Então esquece jogo interior, essas coisas, interior de São Paulo, interior do Paraná, não vai ter, tá? Então é isso, pessoal. Foi uma entrevista muito boa do Fábio Sormani, gostei, repetindo. Foi muito bem, perguntou tudo que a torcida do Santos queria, não deu espaço pro Carille, né? Não deu, ele falou bastante as questões dos treinos, né? Até o Sormani falou, pô, o que vocês fazem à tarde? Não fazem nada à tarde? Aí ele explicou que geralmente os treinos começam às 9, mas os caras chegam às 8, e que explica individualmente para os jogadores, que existe, obviamente, a parte de saúde do clube que cuida dessa questão de não ter muito treino. Eles têm. O que ele quis dizer é o seguinte, que o Santos treina pouco tempo, mas com uma intensidade muito grande. Entendeu? Então essa foi a explicação do Carille. E essa questão da folga que lhe deram hoje, porque o Santos ainda tem 6 dias até o jogo do Ituano. Foi o que ele falou. Aí também tirem as suas conclusões. O Sormelli bateu forte nessa questão dos treinamentos e tal. O Carille até deu uma risada meio irônica, assim, tipo assim, ó, eu acho que o Sormelli tá falando besteira, né? Pela expressão que ele fez, né? Mas é isso, pessoal. Vim passar aqui só para falar desse vídeo. Nossa, deu 11 minutos, já quase 12. Falando sobre essa entrevista do Carille com o Sormani, tá? Então ele fica... Eu não ia nem falar mais de negócio de Carille, mas como foi uma boa entrevista, eu resolvi falar. Então vamos que vamos. O Santos enfrenta o Ituano só na outra segunda-feira, às 20 horas na Vila Belmiro. E vamos ver, daqui a pouco abre a janela. O Santos está com o transfer ban, né? Já falando. Tá com o transfer ban, mas parece que já vai cair já. Né? Questão de um dia, 2 dias aí para normalizar e o Santos fazer as contratações, tá? Um grande abraço, pessoal. Se inscreva no canal. Vou pedir para vocês que eu tô com 196 inscritos. Tá? Vai chegar a 200. Um grande abraço.